Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial, porque hoje é domingo, é o dia do Senhor. Dia em que nós vamos até a Santa Missa para se alimentar do mistério da palavra do Senhor. Duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, celebrar a nossa fé, a nossa Páscoa semanal, ainda mais nesse tempo tão especial que é o Advento, que está nos preparando para celebrar o mistério da encarnação do Verbo. Deus que amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então hoje não falte a Santa Missa, a não ser que realmente você não possa, né? Quem está em casa prostrado, ou está no hospital, que não pode realmente, acompanha pela TV, pelo rádio, mas se você pode, não falte à Santa Missa. Eu me comprometo de rezar por você, peço também que você reze por mim. Hoje, a igreja celebra o quarto domingo do Advento. Quarto domingo do Advento, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, o seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus estar conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quarto domingo do Advento. E nós estamos fazendo um percurso, estamos fazendo uma caminhada. Estamos como aqueles magos, seguindo a estrela que vai nos apontar o lugar exato onde está o Filho de Deus. Porque nós também queremos adorá-lo. A gente vai cantar na noite de Natal. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde, vinde. Nós queremos adorar o Verbo. Nós queremos adorar aquele que São Francisco chamava o doce menino de Belém. Mas para isso a gente precisa preparar bem o nosso coração. Eu sei que você já está pensando aonde você vai passar o Natal, que roupa você vai vestir, o que é que vão beber, o que é que vão comer, o que é que vão presentear, para onde é que vão viajar. A gente se prepara muitas vezes para essas coisas, mas a gente esquece muitas vezes do principal, do essencial. A razão, o sentido e o motivo pelo qual nós estamos celebrando tudo isso. É claro que dentro de uma mentalidade capitalista, o comércio se mobiliza para poder vender. Mas, gente, mais do que uma roupa bonita, uma casa enfeitada, uma mesa cheia, do que um presente que você possa dar ou receber, o mais importante é a razão, o motivo. A razão, o motivo é Deus que se encarna, é Deus que nasce, que assume a nossa condição humana, exceto no pecado, e faz isso por amor. Dentro dessa história da salvação, nós já contemplamos algumas pessoas muito importantes. A gente
escutou muitas leituras do profeta Isaías, a gente já refletiu e meditou sobre o protagonismo de São João Batista, e hoje nós vamos contemplar esse grande homem que é São José. Eu já falei sobre São José esses últimos dias, quem me acompanhou aqui no Evangelho de hoje sabe, né? O Evangelho de hoje ensina sabe que eu já falei sobre São José. O mesmo Evangelho que nós escutamos hoje no domingo, a gente já escutou durante essa semana, mas hoje eu queria chamar a sua atenção para um aspecto muito especial. Gente, José é alguém fundamental, alguém muito importante dentro da história da salvação. Veja, Deus, como diz um grande padre da igreja, deu para São José o privilégio dele cuidar dos dois maiores tesouros que Deus tem, que é a Virgem Maria e o seu filho Jesus. José se tornou o pai adotivo de Jesus. José é o esposo da Virgem Maria. Ele, esse homem silencioso, mas que age muito mais com atitudes do que com palavras. José é o homem da atitude. E hoje eu queria que a gente parasse e refletisse exatamente isso. É muito interessante como termina o evangelho de hoje. O evangelho de hoje diz assim, olha só. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Gente, a palavra justo na Bíblia é alguém que em tudo se ajusta à vontade do Senhor. A amar a Deus plenamente, a amar ao próximo, a viver a vontade do Senhor, a lei do Senhor, amar a vontade de Deus, amar a lei de Deus. Buscar de fato corresponder ao que Deus quer. E José recebe esse título de justo. Ou seja, ele quer. No primeiro momento ele não entende, mas ele não faz escândalo, como eu já expliquei. Ele se recolhe, ele reza, ele espera em Deus, a resposta de Deus. E depois disso, o que ele faz? Ele obedece. E a palavra obediência, obiaudire, quer dizer estar à escuta, saber ouvir. Lembro muito bem, lá no meu interior, quando uma criança ela é desobediente, a mãe diz mal ouvido, ou seja, que não sabe ouvir. José ouviu o anjo em sonho. Podia muito bem ter acordado, é só um sonho. Não. Ele escuta a voz de Deus que vem por meio desse anjo, se levanta e diz, ok, bora lá. Eu assumo isso. E foi lá e recebeu Maria como sua esposa. Gente, é linda a obediência de José. E se eu sou fiel num pouco, Deus vai me confiar mais. Eu dizia aqui esses dias e retorno a dizer, né? Retomo essa palavra. O demônio não tem medo, ele não se preocupa com quem apenas sabe o que Deus quer de nós, o que Deus quer de você. Ele não está nem um pouco interessado em quem apenas tem conhecimento da Bíblia, do catecismo, do direito canônico, das regras litúrgicas, do que pode e do que não pode na vida da igreja. Ele está muito preocupado com quem sabe tudo isso e coloca em prática. Jesus disse que quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Então não é somente saber, é saber e fazer. A fé, dizia o Papa Francisco, é exatamente isso, né? Aquilo que eu acredito colocado em prática. Aquilo que eu acredito colocado em atitude. Aquilo que eu acredito traduzido na vida, traduzido no cotidiano. Eu acredito em Deus, certo? Quando chega uma tempestade, quando chega uma traição, uma decepção, uma doença, um fracasso, um luto, como é que eu reajo a isso? É exatamente aí que nós precisamos aprender com São José. A ser obediente. Outro dia alguém me perguntava, Frei,
Eu estou vivendo uma grande aridez espiritual. O que eu tenho que fazer? Continue buscando a Deus. Os grandes santos passaram por grandes momentos de noite escura, de deserto. O deserto também é um lugar para encontrar Deus. Não venha esperar encontrar Deus somente no Tabor, na entrada de Jerusalém, quando todo mundo canta Hosana, o filho de Davi. Vai encontrar Jesus também no Getsemane. Vai encontrar Jesus também no Calvário. Vai encontrar Jesus também na pobreza daquele presépio, daquele lugar tão simples, tão humilde, que era um curral de animal. Deus se encontra ali. Eu preciso encontrá-lo ali também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que vocês parassem e refletissem isso. Como é que anda a minha obediência a Deus? Será que eu estou aprendendo com São José a ser obediente? E eu posso dizer para vocês, o pecado original está ali no Gênesis, é exatamente o pecado da desobediência. Deus diz, não faz isso. Aí foram lá e fizeram. E é exatamente aqui, exatamente aqui, nesse ponto, que a gente se perde. Que a gente mesmo se condena. Quando a gente não sabe escutar a voz de Deus e colocar em prática. Como fez São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. E até amanhã, se Deus quiser.